Continuando o nosso curso de bioestatística, meu nome é Miriam Carvalho de Souza e a aula de hoje é sobre análise de dados, como sumarizar dados utilizando gráficos. Então, entre as etapas do projeto de pesquisa, nós atualmente estamos trabalhando com as etapas de análise, interpretação, apresentação e divulgação dos resultados. Como sumarizar dados, como eu mostrei para vocês na aula passada, essa escolha de técnicas vai variar em função do tipo de variável e os gráficos também são bem diferentes de acordo com o tipo de variável que você está trabalhando. Por exemplo, para as variáveis qualitativas, nós temos gráficos de setores, barras ou colunas, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Enquanto para as quantitativas, além desses, nós temos de linhas, temos gráficos de dispersão, histograma e boxplot que nós veremos mais para frente. Então, os gráficos, assim como as tabelas, eles devem ser simples, claros e objetivos. Em geral, os bidimensionais, eles são mais informativos. As pessoas gostam de fazer gráficos em 3D, mas eles às vezes confundem mais do que ajudam a explicar. E os gráficos, em geral, eles têm um apelo visual mais forte do que tabelas. Eu vou mostrar para vocês verem, às vezes, em apresentações, é melhor vocês usarem gráficos do que tabelas para causar um pouco mais de impacto, né, na hora que você está apresentando o seu resultado. Assim como eu fiz com as tabelas, eu vou falar sobre as partes de um gráfico, né, o que se deve ter num gráfico. Então, o título sempre deve responder o que, onde e quando. Nessa figura aqui à direita, o título está abaixo do gráfico, ele fala de probabilidade de sobrevida livre de progressão em relação à intenção do tratamento. Os títulos dos eixos, é sempre importante você saber a que ele se refere. Então, aqui o título do Y se refere à progressão livre de doença, a probabilidade de sobrevida, né? Ele está falando aqui que ele está apresentando em percentual, e aqui eu tenho tempo desde a randomização em meses. Então, é importante para a gente saber o que está sendo mostrado no gráfico. O rodapé, assim como na tabela, ele serve para você apresentar as informações extras, né? Ou se tiver uso de siglas para vocês botarem notas e explicarem, mostrarem as fontes dos dados. E aqui a gente tem também nos gráficos as legendas. Então, a curva azul é do grupo cirurgia e a curva vermelha é do grupo não submetido à cirurgia, por exemplo. Em geral, os gráficos a gente tem sempre um variável que a gente chama de variável independente, que é colocada no eixo X, que a gente também chama de abscissas, e o eixo Y, a gente coloca a variável dependente. Então, a gente diz que o Y vai variar em função de X. Nós temos diversos tipos de gráficos e a aplicação deles vai variar em função do que você deseja apresentar e do tipo de variáveis disponíveis. Então, os gráficos de barras ou colunas, eles são adequados para variáveis tanto qualitativas quanto quantitativas discretas. Cada barra vai ter o tamanho proporcional à frequência que você está estudando e pode ser feito tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência relativa, dentro de cada categoria. As colunas ou barras, elas não devem ser unidas, então esse daqui tem um espaço pequenininho entre eles, mas tem. Esse daqui o espaço já está um pouco maior. Observem que aqui, esse é um gráfico de coluna, né? Então seria o equivalente a uma barra vertical. E observe aqui que a gente está empilhando percentuais de maneira que eles somam 100%. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse tipo de gráfico no R também. Esse é um gráfico de colunas ou barras que foi feito para os dados de Covid-19 de 2021. Então, a gente tem a quantidade da população brasileira, que é esse mais clarinho, espero que esteja dando para vocês verem, em quantidades mesmo, frequências absolutas. Então, a gente tem 1 milhão, 1,5 milhão aqui no eixo. O eixo, para ser comparável, ele é do mesmo tamanho aqui dos dois lados. No eixo do Y, nós temos a idade, então a gente está variando de 0 até 100 e tantos anos. O máximo que eu consigo enxergar aqui são 90 anos. Então, esse, digamos assim, o vermelho mais opaco seria a população estimada, tá? Em cada idade.
Então, eu tenho do lado esquerdo as mulheres, do lado direito os homens. Aqui, já um pouco mais escurinho, nós temos as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse é um gráfico que foi postado no Instagram, eu não consegui achar a fonte exata dele, mas ele está com dado atualizado de 21 de abril de 2021. Eu estou gravando essa aula agora em maio de 2021, então isso muda, né? É um gráfico dinâmico que vai mudar a cada dia. Então, em 21 de abril de 2021, essa era a quantidade de pessoas que tinha recebido a primeira dose da vacina, então que está sobreposto aqui em relação à população. E um pouquinho mais escuro, espero que dê para vocês enxergarem, tem as pessoas que receberam a segunda dose. Ou seja, o nosso objetivo é ver que essas doses sejam expandidas, né, que a população seja coberta e que tudo isso fique de uma cor só, que seria essa mais escurinha aqui, até cobrindo toda a população. Observa que no Brasil a Anvisa liberou as vacinas para a população de 18 anos ou mais, então a gente não tem esses tons das doses para as pessoas com menos de 18 anos, né? A gente só tem para mais. Eu achei esse gráfico bem interessante porque ele, na verdade, é uma superposição de 3 gráficos em que você tem população, primeira dose, segunda dose, e à medida que ele for expandido, significa que mais pessoas da nossa população terão recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Em relação ao nosso exemplo de câncer de pulmão, agora, para ficar mais fácil, a dica é vocês procurarem gráficos, né? A gente vai, a partir de lá, vai fazer alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês e que eu espero que vocês reproduzam, que é para, em caso de dúvidas, a gente poder conversar. Então, primeiro um gráfico de coluna. Eu resolvi fazer o gráfico do estadiamento patológico, como ele foi coletado, sem ser agrupado. Então, primeiro eu faço uma tabela para ter uma ideia da variabilidade e o gráfico é bem simples. Ó, eu digo, eu quero que você faça um gráfico de barra da tabela da variável pulmão estadiamento patológico. O que acontece? Esse gráfico não fica legal no automático, né? A primeira saída que ele dá é essa daqui. Eu sei que o número de casos varia entre 12 no estágio 2B a 19 no estágio 1A. Mas aqui, observem que o eixo do Y ele coloca só até os 15 casos, né? Quantidade de frequência absoluta. Então, eu tenho como mexer em tudo isso, é bem amigável, assim, vocês tentarem, pensarem em fazer, certamente alguém já criou uma solução para o seu desejo, o seu problema, a forma como você quer apresentar o dado, e para isso existem algumas plataformas de troca de informações que a gente pode conversar melhor. Quando eu tenho dúvidas sobre o comando, sobre o que colocar no comando, eu faço o seguinte, eu conheço o comando, é barplot, então eu coloco 2 pontos de interrogação e a função. E dou um Enter. Quando eu faço isso, do lado direito do meu RStudio, ele vai abrir um Help, em que vão ter todas as informações que eu posso colocar aqui nesse comando. Como que estava me incomodando mais era a questão do eixo, que estava indo só até o 15 e eu tinha um número maior de casos, então eu simplesmente acrescentei esse argumento aqui dizendo, olha, o limite do eixo Y, ele vai de 0 a 20, então ele estendeu aqui um pouquinho mais, então já melhora a visualização. Mas, em relação às frequências, em geral, eu prefiro trabalhar com as frequências relativas e não com as absolutas. Então, o que eu pedi? Eu pedi, olha, faça uma tabela de proporções do estadiamento patológico, né? Usando a tabela do estadiamento patológico. E aí o R me dá essa tabelinha. O que eu faço? Isso está não em percentuais, né? Uma proporção. Eu prefiro ver o percentual porque os nossos olhos estão mais habituados a ver dessa forma, então eu tenho que pedir para multiplicar por 100. E eu peço para ele fazer um gráfico de barra. Então, eu já sei que o mínimo vai ser 15%, mais ou menos, e varia até 24%. Então, eu já sei mais ou menos qual é o limite que eu vou ter do meu eixo Y e aproveito para botar outros argumentos na minha função, né? Então, eu coloco aqui o label do eixo Y, que vai ser o percentual, que aparece aqui, o label do eixo X, então é xlab igual, entre aspas, estadiamento patológico,
E eu ainda por cima resolvi que eu vou mudar a cor para ficar um pouquinho mais amigável com a apresentação que eu estou fazendo para vocês. Eu escrevi dessa maneira, Dark Red, que é um vermelho escuro. Mas o R também trabalha com números, então se você souber o número da cor que você quer, é só você colocar aqui. Mais uma vez, se você usar 2 vezes o ponto de interrogação e o bar plot, ele vai abrir o help com todas as opções para vocês fazerem as alterações de acordo com o que desejam. O gráfico de barra é como se fosse o gráfico de coluna deitada, eu quase nunca uso, porque minha tendência é automaticamente fazer isso aqui para ler o gráfico, né? Mas eu fiz para vocês verem. Aqui eu usei a variável que vocês criaram do estadiamento patológico agrupado, então a gente só tem estádio 1, 2 e 3A, né? Aqui o X, né? Virou o X-Lin, virou o limite aqui dos percentuais que a gente está apresentando, então aqui a gente tem o percentual e o estadiamento, e para ele fazer dessa forma, é só a gente colocar aqui, ó, horizontal igual a true. Automaticamente ele transforma um gráfico em um gráfico de barra. Agora, avançando um pouquinho mais, né, a gente aprendeu que a gente tem as nossas tabelas de contingências, que dão várias informações. Imaginem que eu prefiro trabalhar com 2 variáveis no mesmo gráfico, né? Então, aqui, por exemplo, eu fiquei pensando se quem tinha DPOC era mais fumante ou não. Então, o que eu pedi? Eu pedi para ele fazer uma tabela 2x2, em que já me apresentou os percentuais, tá? Se eu quisesse a tabela com N, era só esse miolinho que está aqui. Mas eu pedi para ele fazer uma tabela 2x2, que vai ser a proporção de fumantes entre os doentes e não doentes. Então, ele soma 100% aqui e soma 100% aqui, né? Nas colunas. E peço para ele fazer, eu chamei essa tabelinha, eu guardei ela dentro de um objeto para facilitar a minha vida, que eu chamei de tabela. E pedi para ele fazer um gráfico de barras dessa tabela, botando lado a lado, botei como legendas os nomes das linhas da tabela, estabeleci os limites de Y, os labels. Aqui a cor, tá vendo que eu botei em minúsculo, ele entendeu da mesma forma. No eixo do X, o label vai ser se tem DPOC ou não, e ele me produz um gráfico desse tipo aqui, né? Colocou a legenda, tudo certinho. Mas essa não é a única forma da gente apresentar esse dado. Esse dado já me indica, por exemplo, que entre as pessoas que têm DPOC é pequena a proporção dos não fumantes. Eu poderia apresentar essa tabela. Essa tabela me dá a mesma informação que esse gráfico, mas na opinião de vocês, qual das duas causa mais impacto? Então, vocês têm que pensar na utilidade do gráfico numa apresentação, né, num PowerPoint como esse que eu estou fazendo para vocês hoje. Uma outra forma de apresentar exatamente o mesmo dado, olha aqui, a diferença que eu botei aqui, lá era um beside igual a true, que era uma tabela, uma coluna ao lado da outra, e aqui eu botei igual a false, ou seja, ele empilhou cada uma das colunas, porque ele lembra que somava 100%? Então, aqui a gente visualiza a mesma coisa, só que de outra forma, e vocês podem optar por qual delas vai ser melhor para vocês apresentarem. Um outro gráfico que a gente chama gráfico de setores, alguns chamam de gráfico de pizza, outros chamam gráfico de torta, que é essa imagem que está aqui, que eu peguei lá no site do Globocan, da IARC. Então, ele é adequado para variáveis qualitativas. Cada fatia vai representar a ocorrência de uma categoria dessa variável qualitativa e, em geral, a gente ordena sempre do maior para o menor no sentido horário. Você vê aqui que tem esse outros que está do lado esquerdo, mas ele já está em cinza de uma maneira bem discreta para chamar menos a nossa atenção. Então, você observa aqui que aqui é o número de casos novos de câncer entre mulheres em 2020. A gente tem 25% quase de câncer de mama, seguido de 9,4% de cólon reto, seguido de pulmão, colo do útero e tireoide. E o restante eles englobaram em outros cânceres. O que acontece? Se você tiver uma variável qualitativa
com muitas categorias, as fatias vão ficar espremidas, ela acaba não sendo adequado fazer um gráfico de pizza, então o ideal é evitar se vocês tiverem uma variável qualitativa com muitas categorias. No nosso exemplo de câncer de pulmão, eu fiz simplesmente esse gráfico por sexo, para vocês verem que o comando era esse. Então, é pai de torta, né? A mesma coisa, se tiver dúvida dos argumentos que você pode usar aqui, 2 pontos de interrogação, pai, que ele vai abrir o help do lado direito no RStudio. O gráfico de linhas a gente usa para variáveis quantitativas. É uma série de pontos, esse gráfico aqui, coincidentemente, eu não coloquei os pontos, mas ele é uma série de pontos que a gente liga por uma linha, tá? E ele é utilizado para representar principalmente comportamentos ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem a taxa de mortalidade por câncer de pulmão ajustada por idade para homens e para mulheres de 1981 até 2040. Então, tem aqui uma projeção que eu fiz e publiquei recentemente. Então, a taxa entre os homens, a gente observa o quê? Que ela aumentou, depois ela ficou meio que num platôzinho e aí ela começou a cair. Estou estimando que ela vai chegar em torno de 12,3 em 2040. Já a taxa entre as mulheres, a gente já consegue observar uma outra tendência, que é uma tendência de aumento, mas esse aumento ele perdeu força nos últimos anos, então eu estou aqui pensando que vai ter um momento de estagnação e essa queda que nós começamos a ver para os homens vai acontecer aqui para as mulheres também no final do período. Por gráficos de linha, nós conseguimos ver tendências, ciclos e sazonalidades. Esse é um gráfico de linhas que apresenta mais de uma informação. Eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem aqui os óbitos por causas naturais. A linha azul são os óbitos esperados obtidos por uma modelagem se utilizando os dados de 2015 a 2019 para a cidade do Rio de Janeiro. Esse gráfico está disponível aqui no site do CONAS, tem para todos os estados do Brasil, é bem interessante, eu recomendo que vocês vão lá nesse site para avaliar as diferenças que eles observaram. E essa linha vermelha são os óbitos que aconteceram durante o ano de 2020, também aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Em cinza está o número mínimo e o número máximo de óbitos que aconteceram no Rio de Janeiro entre 2015 e 2019. Tá? Isso para cada semana epidemiológica, esses números que estão aqui são as semanas epidemiológicas, e no eixo do Y a gente tem a quantidade, a frequência absoluta de óbitos. O que acontece? Se a gente observar a linha azul, a gente tem aqui que na terceira semana epidemiológica a gente chega a atingir mais ou menos uns 2.500 óbitos nessa semana no Rio de Janeiro. Isso gira mais ou menos aí nessa linha de 2.500, aqui em torno da semana 22 aumenta um pouquinho e fica um pouco acima de 2.500, depois cai para o entorno de 2.500 e por aí vai. Só que no início do ano de 2020, a Covid-19 chegou ao Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Se a gente observar essa linha aqui vermelha, ela está mais ou menos, né, em termos de magnitude, está próxima à linha azul, mas quando chega aqui a 14ª semana epidemiológica e daí para frente, a gente encontra esse grande pico. Esses são os óbitos observados, não é modelagem. Então, chegou a acontecer 5.000 óbitos nessa semana epidemiológica aqui, que está, digamos que entre 18 e 19, 18ª, 19ª semana epidemiológica do ano de 2020. Depois isso foi caindo, mas observem que sempre esteve superior ao número de óbitos projetados, esperados, né? Aí chegou a cair um pouquinho mais e voltou a crescer mais para o final do ano, na 42ª semana epidemiológica. Ou seja, a gente consegue ver por esse tipo de gráfico o comportamento de uma curva, a tendência, nesse caso aqui, ao longo do tempo, ao longo de semanas epidemiológicas, com uma simples observação. Um outro gráfico que nós temos é o diagrama de dispersão, e ele é adequado para visualizar a correlação entre duas variáveis quantitativas também. Por exemplo, eu posso querer avaliar se os níveis tensionais, sejam eles sistólicos ou diastólicos, eles variam de acordo com o IMC da pessoa, né, o índice de massa corporal.
Então, o gráfico de dispersão ele vai utilizar as coordenadas cartesianas. Essa é uma imagem que eu tirei do livro que nós usamos, que é o livro do Busabi, para vocês verem. Aqui é um indicativo de correlação positiva, ou seja, à medida que o valor que está no x, né, da variável independente aumenta, a variável dependente também aumenta. E aqui ao contrário, uma correlação negativa, e aqui eu diria que não há correlação, porque é tudo, né, bem monótono. Essa é a taxa de mortalidade ajustada por idade em relação ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre mulheres por regiões do mundo em 2020. Eu peguei esses dois gráficos lá do Globocan de 2020. E eu peguei para duas doenças diferentes. Eu peguei para câncer do colo do útero e para câncer de pulmão. As cores variam aqui as regiões, então a gente tem África, que vai ser esse verde escuro. Aqui na legenda saiu meio preto para mim, mas é esse verde escuro. A América Latina, América do Norte, Ásia, Europa e Oceania. O que vocês falam, né? O que vocês poderiam me dizer dessa correlação? Então, no eixo do X, para os dois gráficos, eu tenho o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e no eixo do Y eu tenho a taxa de mortalidade ajustada por idade. É necessário fazer esse ajuste por idade para poder comparar entre países. Acho que vocês vão ver mais isso na aula de epidemiologia, no curso de epidemiologia. Então, para câncer de colo do útero, o que a gente tem? Quanto maior o IDH, menor a taxa de mortalidade. E se vocês repararem as cores, a gente vê que aqui tem uma concentração boa dos países da Europa. Enquanto entre as maiores taxas de mortalidade com menores IDH comparado a esses, né, a gente tem os países da África. Observem agora para câncer de pulmão. Para câncer de pulmão, a gente tem aqui as menores mortalidades nos países da África, que tem o IDH também menor, e para os países com maior IDH, nós temos maiores taxas de mortalidade ajustadas por idade. Observem aqui, para a Europa, a gente tem as maiores taxas de mortalidade. Então, aqui eu tenho uma correlação de um tipo e aqui eu tenho uma correlação de outro tipo. O diagrama de dispersão, ele nos possibilita esse tipo de visualização e eu espero que ele seja útil para o trabalho de vocês. Eu fiz, para vocês terem uma ideia do comando que a gente usa no R, um diagrama de dispersão da idade e da carga tabágica. Então, eu botei que a carga tabágica variaria em função da idade. A gente tem aqui aquele paciente que é bem jovem, né, que tem 28 a 29 anos. Então, ele tem uma carga tabágica pequena e a gente tem um paciente aqui que tem 60 e poucos anos que fuma bastante, né, fuma mais de 200 maços ano. Então, essa é a carinha do diagrama de dispersão. Então, eu fiz um plot da idade em função da idade no eixo X com a carga tabágica no eixo Y, coloquei os labels direitinho, pedi para fazer as bolinhas vermelhas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o histograma, que ele é adequado para representar uma distribuição de frequências. Esse daqui eu tirei do livro do Busabi, que a gente está usando como livro base. Então, ele é formado por retângulos que ficam lado a lado, em geral bem juntinhos. A base do retângulo é formada por intervalos de classe, né, do mesmo tamanho em geral, e a altura é proporcional à frequência desse intervalo. Então, aqui eu tenho 28% de pessoas que recebem entre 4 e 8 salários, 33% que recebem entre 8 e 12, e assim sucessivamente. Ele é bastante parecido com o gráfico de colunas, mas não tem o espaço entre as categorias, né, no eixo X. E quando se deseja comparar a distribuição de duas variáveis, né, é melhor vocês usarem a frequência relativa do que a frequência acumulada. A gente já falou sobre isso quando a gente falou de tabelas. Aqui eu tenho um comparativo para vocês visualizarem melhor a diferença dos gráficos de barras em relação ao histograma. Então, na figura 2.4 do livro do Busabi, a gente tem esse gráfico de barras. E aqui a mesma variável, ele fez um histograma. Então, por exemplo, para 4 filhos não aconteceu ninguém na referência que ele está usando, né? Então, essa barrinha ela fica vazia. Aqui vocês têm as barrinhas do mesmo tamanho, tá vendo? E as densidades de ocorrência.
No R, para fazer um histograma, o comando é IST, tá? Então, eu faço um IST pulmão da cor vermelho escura, porque assim eu escolhi, e eu coloquei a borda com esse cinza escuro, só para vocês verem que é uma barrinha do lado da outra, tá? Mas se eu colocasse tudo dark red, ia ficar uma grande massa aqui, uma coisinha bem coladinha na outra. Tem umas opções de você colocar uma curva de densidade aqui, isso tudo vocês conseguem ver pedindo o help do IST. E vocês também podem trocar todos esses labels que estão aqui de acordo com a necessidade de vocês. Então, para essa aula, como material de apoio, eu utilizei os capítulos 2 e 4 do livro do Bussab, Estatística Básica. E do exemplo de câncer de pulmão, a gente tem todo o material lá disponível para vocês repetirem as análises. Obrigada e até a próxima aula.